Margarida, se eu te falasse em batatas fritas da avó, achavas que me referia aqui? Olha, de um belo petisco que eu tenho muitas saudades, mas nós não íamos falar de joias. Vamos, mas tu já sabes que com a Isabel II há sempre espaço para improvisar. Do Avesso, um podcast sobre moda, com Margarida Brito Paes e Maria Ramos Silva. Bem, fico mais descansada, porque eu preparei-me para um programa inteiro sobre pregadeiras, alfinetes de peito e afins. Não, fizeste tu muito bem, por isso mesmo temos que falar já rapidamente da Granny's Chips, lá está, que na verdade tem um nome prosaico e familiar, querido até, mas é uma joia super valiosa feita com 2 diamantes cortados do lendário diamante Cullinan. Esta pregadeira é uma das mais famosas do mundo e seguramente uma das peças mais espetaculares que a Rainha Mary deu à sua neta, a Rainha Isabel II, e que a usou no seu jubileu de diamante em 2012. Bem, a Rainha Mary de Teck, que também recebeu uma pregadeira como presente de casamento em 1893. As mulheres de Hampshire juntaram-se e encomendaram uma peça com diamantes e pérolas à joalheira Garrard. Olha que queridas, é claro que a rainha, como qualquer monarca, tinha muito mais peças na sua caixa de joias, não é? De certeza até bem mais vistosas. As pregadoras costumam ter menos visibilidade que as tiaras, não é? Até é um pouco injusto porque conseguem sobreviver até hoje com bastante mais utilidade e aplicação democrática, sem estarem reservadas a figuras e ocasiões especialíssimas. E mais do que isso, podem ser usadas por todos. É verdade, é verdade. Basta seguir as passadeiras vermelhas com atenção e ver como os homens também têm aderido tanto a esta tendência nos seus looks mais festivos. A pregadeira é um apontamento discreto, mas marcante. Pois é, e curiosamente essa diversidade também faz parte dos seus primórdios. Na era medieval estas peças eram usadas tanto por homens como por mulheres e podiam ter várias formas. Inscrições, pedras aplicadas a uma base de couro ou mesmo prata. Era um presente comum entre amantes e também amigos, sabes? Historicamente e no vestuário também tem um lado prático, porque servem para prender uma peça, nomeadamente o colarinho, uma função que podem conservar até hoje. Mas estou a pensar nas fraldas dos bebés, não é? Também. E os famosos alfinetes de dama, sim. Olha, o primeiro período moderno de joias estendeu-se de 1500 a 1800. A exploração e colonização globais trouxeram nova prosperidade à Europa e à Grã-Bretanha, juntamente com novas fontes de diamantes, pedras preciosas, pérolas e metais, também eles preciosos. Ora, as rápidas mudanças na moda de vestuário durante esta era geraram também alterações significativas nos estilos das joias, não é? O esperado. A procura de novas peças resultou na desconstrução e fusão de muitas peças antigas de joias para criar, novas criações. Por causa disso, há muito poucas peças de joias que sobreviveram desta época, ou seja, se calhar já está tudo desmontado, não é? Estas isso coisas acontece que vêm muito, até em museus muitas vezes tens só uma parte. Exatamente, sendo que os principais estilos de joalharia durante este período são o do Renascimento, Georgiano e Neoclássico. Bem, a fase mais moderna, mais tardia, acaba por ser interessante, mais uma vez, graças à Rainha Vitória. Nós estamos sempre a falar da Rainha Vitória. Mas é inevitável, não é? Até 1900 imperavam os motivos com flores, animais, camafeus com retratos, os corações. E claro, quando o marido da Rainha Vitória morreu, em 1861, as joias ganharam um aspecto mais sombrio e eram comuns durante a fase do luto na era vitoriana. Sabes que até era comum juntar pedaços do cabelo, cabelos, não era? Do sim, morto sim. a peças. Sabes que eu confesso que me entusiasma mais a resposta francesa a essa toada negra. A arte nova marcou o período entre 1895 e 1905 e trouxe desenhos bastante mais solares, com insetos, pássaros, flores, formas sensuais e inovadoras, algumas criadas por Georges Fouquier, um senhor aqui de referência nesta área. Mas bom, depois, Margarida, veio a Primeira Guerra e acabou-se esta euforia na lapela, não é? Bem, pelo meio ainda tiveste criações ao estilo Eduardino, depois da morte da Rainha Vitória. Aí a principal nota é a introdução da platina nas peças de joalharia, incluindo nas pregadeiras. E sabes que no final do século XIX o Grand Tour era o standard europeu para as viagens das classes altas. E quando as senhoras viajavam por destinos como Veneza, Florença ou Roma, não traziam postais como souvenir. Não me digas que traziam joias, quer dizer, as joias eram os nossos imãs. Sim, é verdade, exatamente. É uma boa associação. Nada de imãs para o frigorífico, que ainda, coitados, ainda estavam à espera dos frigoríficos, mas sim, olha, as pregadeiras em particular eram um ótimo souvenir, muito recorrente. Já nos anos 20 do século XX, tu voltas a ter uma explosão, não é, criativa, com Art Deco, entre formas geométricas, desenhos abstratos, referências do cubismo e do fauvismo, motivos egípcios e indianos. Olha,
assim o mundo inteiro. E depois, a conjugação muito própria de materiais e pedras mais ou menos preciosas. Outra coisa interessante é esta transformação pela qual passam várias peças de joalharia ao longo dos anos. Há um bom exemplo que desapareceu no roubo do Louvre, no final de 2025, que é a pregadeira do laço de diamante que pertenceu à Imperatriz Eugénia. Começou por fazer parte de um cinto e foi convertida numa pregadeira só com 2.400 Pois, diamantes. coisa pouca. Olha, a verdade é que atualmente é possível brilhar sem usar uma peça tão cara. A Julia Roberts é apenas um dos nomes que usou várias pregadeiras numa gravata e apontou... esse look, não sim. é? Estava ótimo. E apontou para uma das tendências, de facto, deste ano. Estão em muitas lapelas masculinas, como tu dizias, e bem, até serviram para fechar um volumoso sobretudo preto no desfile da alta costura da Dior. Deve-se certamente por isto, não é? Claro. São peças muito versáteis, não só na sua função, lá está, podem fechar um sobretudo, como aconteceu, como também no seu design. É verdade. Isto talvez, por em termos técnicos, serem de simples execução na medida em que são presas por um alfinete que suporta a peça, podendo ter uma base maior, mais pequena, desde que o peso esteja equilibrado. Que funciona, as possibilidades de design e estilo são infinitas, não é? Prova disso é o facto de terem tido um impacto, a arte ter tido um impacto enorme neste tipo de peças. Sim, é aqui um grande contágio, sim. Sim, falamos da arte déco, mas também tens o surrealismo, por exemplo. Pois é. Desse movimento, uma das minhas peças preferidas é O Olho do Tempo, do pintor Dali, não é? Sim. Salvador Dali. A peça foi desenhada em 1949 para a mulher do artista e é única e tem dois elementos que eram assim muito mais comuns não é? nas suas pinturas, que é o olho, lá está, e o relógio. Eles estão, mas desta vez em diamantes, não é? Desta vez em diamantes, em bom. Olha, Dali era um polivalente, de facto, mas se calhar esta área é menos explorada, não é? Ele começou a trabalhar com joalharia em 1940, quando colaborou com o Charles Vaillant em 5 peças surrealistas que viriam mesmo a ser exibidas no Museu de Arte Moderna. Mas foi em 49 que carimbou muitos designs únicos de joias quando começou a trabalhar com o Carlos Alemany, que era um joalheiro argentino. O Dali selecionava as pedras, parece com base na sua cor e simbolismo. Ele também era todo a destes misticismos, não é? Mas também estava fortemente envolvido em todas as etapas do processo de produção e artesanato. Aqui desta década de 40 tens também uma peça que me fascina sempre, que é o Flamingo da Cartier, essa peça, que o Eduardo ofereceu ao Wallis, que é cravejado em diamantes, rubis, esmeraldas e safiras, e o seu design excêntrico tornou-a assim numa das joias mais famosas da duquesa. Mas o mais interessante é que esta peça descobriu-se mais tarde aqui com base nos arquivos da Cartier, que foi feita a partir de algumas joias que a duquesa já tinha. O duque levou um colar e 4 pulseiras à Cartier em Paris, mandou desmanchar e fazer aquela joia. Coincidência ou não, o que é certo é que a peça foi entregue poucos dias antes dos nazis invadirem Paris. Paris. Timing, sim. E de o Duque viajar para Madrid, como sabemos, depois para Portugal. Olha, o que eu não sei é se foi só um acaso ou se de facto conseguir esconder uma pregadeira dentro da mala ser mais fácil do que esconder um porta-joias teve aqui algum peso na decisão. É capaz. Olha, o que sabemos é que se não chegaram a ouvir o podcast do Observador sobre este par famoso da nossa história, têm que tratar disso rapidamente porque vale muito a pena a audição. Por cá, em Portugal, é impossível falar de joalharia sem mencionar a histórica Cucas, uma criadora que em 63 se lança na renovação pública do design das joias em Portugal, quando apresenta a sua primeira exposição individual na Galeria Diário de Notícias. Aliás, tu sabes que há várias pregadeiras dela dessa década que trazem já um registro de modernidade nas formas absoluto, não é? Aliás, essa época é uma época muito destes ares modernos, não é? Mas é engraçado porque ao mesmo tempo, nos anos 60... as pregadeiras ganham uma fama meio bafienta. É verdade, aquela, sim. Uma tradição da avó ou outra pessoa mais velha da família. Era muito pop, não é? Sim. Em que a cultura pop explode, sim. A oferecer uma peça destas na comunhão ou assim no aniversário marcante e ninguém gostava de receber isto. Sim, eu acredito que muitas pregadeiras foram escondidas no fundo das caixas de joias, ou lá está, reconvertidas em outras peças, como brincos, que são talvez mais usáveis, não é? Mais práticos. Aliás, por contraste, pop nessa era, eu diria que se calhar os crachás e os pinos, muito mais baratos e juvenis, levaram a melhor em termos de moda, não é? São muito mais populares. Invadiram completamente o mercado. Sim. Já na década de 90 tens a incontornável rainha das pregadeiras com propósito político aqui.
A Madeleine Albright, que foi a primeira mulher a ocupar o cargo de secretária de Estado nos Estados Unidos e embaixadora americana nas Nações Unidas, ficou conhecida pelos seus alfinetes de peito com significado aqui em mensagens políticas, de tal forma que a sua coleção, imagina, 200 pregadeiras, Bem que mundo, sim. faz parte do Museu Nacional da Diplomacia Americana. Portanto, isto é mesmo Eram autênticas armas diplomáticas, foram de facto não é? reconhecidas pelos seus pares como uma arma diplomática. Sim. Aliás, uma das peças desta exposição é uma pregadeira com uma cobra enrolada e que foi usada numa reunião com autoridades iraquianas depois destas a terem chamado de serpente sem igual. À própria senhora, porque ela Albright, antes sim. tinha feito, tinha dito assim umas coisas pouco simpáticas sobre o Saddam Hussein, e alguém depois disse que ela era uma serpente, e então ela decidiu usar uma serpente ao peito e foi assim a primeira vez que usou uma pregadeira e nunca mais parou. Olha, sentimos um novo boom nesta tendência, de facto, como falávamos, mas eu lembro-me que há 10 anos ela também já andou por aí. Na Met Gala 2016, não sei se lembras, mas a Uma Thurman desfilou na red carpet com uma peça da Cartier de 1948, chamava-se Birds of Paradise, que já tinha figurado em várias exposições, mas nunca tinha aparecido assim numa passadeira vermelha, e foi assim uma grande revelação. Deve ter sido uma peça emprestada a uma Pois, Thurman, quase certeza, não é? Sim. Ainda que ela pudesse comprar a peça se quisesse. É um facto, sim. Algo que já teve bem associado aqui à condição feminina, estas Sim, pregadeiras. é verdade, porque mais enfeitadas ou menos enfeitadas, este objeto de facto tem um cariz utilitário, prático, foi ganhando importância e cariz estético, mas também um valor económico, sabes? Ficou sempre muito ligada, ou pelo menos na sua origem, ao universo feminino e também aos lavores, não é? Sim, tanto assim é que até temos a expressão ter dinheiro para os alfinetes. Pois é. Que na verdade passou a constar em forma de lei no primeiro Maravilha. Código Civil Português, que é de 1867, que data ali o reinado de Dom Luís, e lê-se assim: a mulher não pode privar o marido, por convenção antinupcial, da administração dos bens do casal, mas pode reservar para si o direito de receber, a título de alfinetes, uma parte de rendimento dos seus bens e dispor dela livremente, contando que não ceda a terça parte dos rendimentos líquidos do casal. Lá está. Ora bem, olha Margarida, hoje cada um trata dos seus próprios alfinetes, felizmente, e nós também temos de tratar dos nossos, portanto, até para a semana. Até para a semana.